mas reconectar. Vamos, que Deus nos ajude, abençoado. Feliz anjo novo, feliz ano novo, feliz que alguns não entendam o ministério dos anjos. Feliz anjo novo, feliz ano novo, abençoados. Há uma troca de anjos, não é? Há uma troca de anjos. Quando há troca de ano, há uma troca de anjos. Espíritos ministradores, Hebreus 1:15. O único anjo que não se troca, é Jesus Cristo. O anjo maior, aquele a quem nós pertencemos. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Meu nome é Maria. Vamos continuar o mover, abençoado. Só trocou o ano de 2025 para 2026, mas o mover, ele continua, amém? O mover continua. Vou gravar essa live e ela vai ficar aqui, depois eu vou carregar e vou levá-la para o YouTube, Graça sobre Graça Macedo, amém, abençoado? Então, glória a Deus pela vida de vocês que vai passar por aqui. E eu vou começar essa ministração, amém? Ainda não entrou pessoas, mas daqui a pouco entra 1 ou 2 ou 3. E Jesus, ele disse, onde há 1, 2 ou 3, ali eu estou no meio de vós. Esta é a palavra de Jesus. Eu estava lá em cima passando uma roupa e o Espírito Santo conversando algumas coisas comigo. E aí, abençoado, antes de começar esse mover, olha só. Não basta só passar os cachorros para dentro, o Espírito Santo conversando comigo. Não basta só passar os cachorros para dentro, dar água, dar comida e dizer, eu tirei do frio, eu tirei da chuva e eu coloquei-os para dentro. Não basta só fazer estas coisas. Os cachorros continuam presos. Cachorro preso, sem liberdade, ele fica nervoso. Ele só come a comida que os donos colocam. Então, o mais importante nesta vida é ter liberdade. Liberdade de ir, liberdade de vir. Liberdade se eu quero comer esta comida ou aquela. Liberdade se eu quero beber água, se eu quero morrer de sede. Liberdade para estar aqui, para estar ali. Por isso Paulo, ele diz em Gálatas 5:1, pois fostes chamado à liberdade, para de fato ser livres. Tá preso, cão preso, ele fica nervoso. Amém? Vamos começar o apostolado. Então, de fato, nós somos livres. Não para escolher a Deus, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes da fundação do mundo, ele mesmo nos escolheu. Ele mesmo nos elegeu. Vamos começar o apostolado. Amém, abençoado? Então, este ano de 2026... a quem você vai dar honra? A quem você dará honra? Por ele ter te escolhido antes da fundação do mundo. A quem você vai dar honra? Por ele ter te abençoado em Cristo Jesus, Efésios 1:3. A quem você vai dar honra? Por ele ter te feito perfeito no Espírito. Tu és perfeito. É o que diz a palavra. A quem daremos honra? Por Efésios 2:8. Porque ele nos salvou
E isso foi um dom dele, não veio de nós, não veio de qualquer tipo de obra que fazemos, mas por causa de Jesus Cristo. A quem nesse 2026 será a sua honra? A quem você dará honra? A deuses estranhos? A santos que não falam, que não ouvem, que precisam ser levados, carregados? A quem você vai dar honra em 2026? Salmo 115. Aqueles que carregam tais deuses, tais imagens de esculturas, aqueles que carregam, se tornam como eles, abençoados. Não ouvem, não entendem, se tornaram leigos por causa da religião. Amém? A quem você vai dar honra? Gálatas 1. Vamos continuar? A quem você vai dar honra? Às águas? Ao batismo de água? Vai dar honra às águas terrenas? Ou você vai dar honra àquele que te batizou em Cristo Jesus? Romanos 6, versículo 3. Ou não sabeis que estáis batizados em Cristo Jesus, hoje na nova aliança? Ou vocês não sabem agora, filhos de Deus, que vocês estão batizados em Cristo Jesus na nova aliança, não por águas de imersão ou aspersão que há por aí dentro das igrejas? A quem você vai dar honra este ano de 2026? Vamos lá em Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Imitem aqueles que pela fé receberam a promessa de Deus. Ele salvou, ele salvou. Ele santificou, ele santificou. Hebreus 10:10. Ele nos fez perfeito, estamos perfeitos. Ele nos abençoou, estamos abençoados em Cristo Jesus. A quem você vai dar honra? Gálatas, vamos começar esse apostolado, amém? Gálatas, é um prazer abençoado anunciar o Evangelho. É um prazer anunciar a palavra de Deus. É um prazer estar com Cristo Jesus. É um prazer saber da palavra, viver a palavra, porque ontem eu não tinha conhecimento, nem entendimento. Sem conhecimento eu não tinha entendimento. Sem entendimento, o conhecimento não tinha chegado. Então agora eu conheço a verdade me libertou. Diz a palavra do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Gálatas, vamos lá? Efésios, Filipenses, livro de Gálatas. 2026, minha primeira live que o Espírito Santo me deu. Então não basta só botar para frente, não basta só colocar as ovelhas de Jesus para dentro da igreja, parede abençoada. Tem que anunciar o Evangelho. Não basta só dar água, dar comida, tem que soltar as ovelhas. Alô, tem que soltar as ovelhas de Jesus. Tem que tirar elas para fora, assim como Moisés tirou o povo para fora. Tem que tirar as ovelhas de Jesus para fora e dizer: olha, vocês estão livres e libertos pela cruz. Não pelo batismo em águas, não pela Santa Ceia, não pelo jejum. Vocês estão livres e libertos porque Cristo vos libertou. De fato, sois livres. Gálatas 1, versículo 6. Gálatas 1, verso 6. Paulo disse à igreja: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Admiro-me. Paulo estava indignado com alguns cristãos. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro
evangelho. 7. O qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam. Paulo disse, há alguns que vos inquietam. Quais são esses alguns que vos inquietam? Quais são esses que hoje inquietam a igreja de Cristo? Pervertem a igreja de Cristo, ensinando aquilo que Paulo não ensinou. Quais são, abençoados, estes, senão os pastores de hoje, da lei? Não são da nova aliança, não trazem a nova aliança para os filhos de Deus. Pervertem, você sabe o que é perverter, abençoado? É dar o errado e dizer que está certo. É deixar o certo e ficar com o errado. Isso é perverter o evangelho de Cristo. E há muitos por aí que pervertem, distraem as ovelhas de Jesus. Não pode misturar, abençoado, lei com graça. Não pode misturar água no chá, a não ser para matar uma sede terrena. Se eu tô com pouca comida, se eu tô com pouca água, vou misturar, porque tô sem. Então vou misturar uma água no chá, vou dar de beber, para as crianças, para matar a sede e a fome das crianças. Isto eu posso misturar. Misturar lei com graça não pode. Reino espiritual é uma coisa, reino terreno é outra coisa. Reino terreno é onde vivemos. Reino espiritual é gozo, paz e alegria. É preciso tirar as ovelhas de Deus para fora e dar a paz para elas, dar descanso para elas. O descanso foi Cristo Jesus no madeiro, quando ele disse tudo está consumado. E é preciso dar honra àquilo que Cristo fez no madeiro. É preciso honrar a Deus. Quando ele te cura, é preciso honrar a Deus, não as imagens de escultura. Mateus 28, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra, Jesus disse. Gálatas, insensatos, Paulo disse. Gálatas 1, verso 7. O qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam. Há pastores que inquietam, pervertem o evangelho de Cristo Jesus. Mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo, dizendo que você tem que se batizar para você ser salvo, enquanto Romanos 6:3 diz que você já está batizado em Cristo Jesus. Dizendo que você tem que fazer uma campanha para você ser abençoado, sendo que você já está abençoado em Cristo Jesus com toda sorte de bênção. Dizendo que você precisa aceitar Jesus para que você seja salvo, sendo que Efésios 2:8 diz que nós já estamos salvos pela graça de Deus. Há alguns que pervertem, misturando lei e graça. E é preciso separar. Mas estes tais pervertem, inquietam, querendo perverter o evangelho. Dá o errado dizendo que é certo. 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo, ainda que esses anjos, são anjos revestidos de carne, ministros de Cristo, anjos revestidos de carne, mas pervertendo a igreja de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já anunciamos, seja amaldiçoado. Foi o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, dizendo a você tais coisas.
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do Senhor vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Paulo anunciou que nós somos salvos pela graça de Deus, Efésios 2:8. Paulo anunciou que nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, verso 16. Paulo anunciou que nós somos salvos em Cristo Jesus. Paulo anunciou que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Paulo anunciou que nós estamos perfeitos diante de Deus. Paulo anunciou que nós estamos comprados por um bom preço. Paulo anunciou este evangelho. Seja anátema quem não anunciar este evangelho, disse o apóstolo Paulo. 9. Assim como já dizemos, agora de novo, também eu digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja amaldiçoado. Verso 10, Gálatas 1, verso 10. Persuado eu agora, homens, ou a Deus, persuado eu agora a homens, persuado a homens abençoado, persuado eu agora a homens, ou a Deus. Ou procuro agradar a homens, ou procuro agradar a homens. Paulo estava fazendo perguntas para a igreja. Gálatas 1, verso 10. Persuado eu agora a homens. O homem diz: vai, leva essa estátua, caminha, prossiga. E o Filho de Deus, ele leva. Ele não tem entendimento da graça de Deus. Ele não tem entendimento que a honra e a glória toda, para sempre, é para o Senhor, que o salvou, que o justificou, que o santificou, que os lavou. Ele não tem entendimento, mas quando ele passa a ouvir, ele tem um entendimento. Por quê? Porque ele é santuário de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós. Então, tendo entendimento, chega a graça de Deus abençoada. Amém? Se não sois corrigidos pelo Espírito Santo, pelo Pai, sois bastardo. Gálatas 1, verso 8. Mas ainda, Gálatas 1, verso 10. A quem você vai dar honra este ano de 2026? A quem, abençoado? A quem você vai glorificar o nome? Sejam imitadores daqueles que alcançaram a promessa de Deus. Tudo está consumado lá na cruz. Foi consumada em Cristo Jesus. Gálatas 1, verso 10. Persuado eu agora a homens. O homem manda eu levar, eu levo. O homem manda eu fazer, eu faço. O homem manda eu tomar banho, eu tomo. O homem manda eu comer pão e suco, eu como. Sem ter entendimento. Porque quando chega o conhecimento, chega a obediência. Chega a obediência. Gálatas 1, versículo 10. Persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou a Cristo Jesus, ou procuro agradar a homens, fazendo o que não me convém mais fazer. Estou procurando agradar a homens? Se eu estou procurando agradar a homens, olha lá o que Paulo disse: se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Se eu estiver agradando a homens, eu não sou servo de Cristo. Ah, mas eu estou servindo a Deus. Servindo a Deus ou servindo a homens? Servindo a Deus ou servindo a homens? Então Paulo estava indignado com a igreja. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Esta foi a palavra. Então, abençoado, hoje, primeiro culto do ano, hoje é dia 4 de 2026. Procure este ano dar honra a quem tem honra, dar honra a Cristo Jesus ressuscitado que habita em nós. Nós somos o santuário de Deus para ser guiado por Ele
não mais pelos homens. Agora nós somos servos de Cristo Jesus ressuscitado para dar honra a Ele por tudo o que Ele fez. Nós estamos livres. Pegar ovelhas, dar água e dar comida, não dar para ela a liberdade que está em Cristo Jesus, isso não é abençoado, o Evangelho. Seja anátema, Paulo disse. Estes que pervertem a igreja de Cristo. Isso não são cuidados que um pastor tem que dar para a sua ovelha. Os cuidados que tem que dar para a sua ovelha é o que Cristo fez. Esses são os cuidados que tem que dar para o Filho de Deus, para a ovelha, para o vaso de honra, para o Filho de Deus. Amém? Para o anjo de Deus. Então, a igreja hoje está pervertendo o Evangelho, dando o errado e dizendo que está certo. Tomem cuidado com esses falsos pastores. Tomem cuidado, abençoados. Tomem cuidado com eles. 1 Coríntios, hoje está aí, hoje é 4. Hoje é dia 4 de janeiro de 2026. Estão aí dando pão, dando suco, dizendo que as pessoas têm que tomar para se santificar. Dizendo que as pessoas têm que tomar para se justificar de seus pecados. Mas Cristo nos justificou? Cristo nos lavou? Alô? A palavra é para a igreja. 1 Coríntios, como é bom andar nas boas obras. Andando nas boas obras que Cristo fez. Como é bom ter entendimento. Como é bom ter entendimento para que nós não erramos mais. E não caímos no engano. É muito bom, abençoado. A nossa vida espiritual sendo corrigida por Cristo Jesus. Olha lá, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E tais foste alguns de vós. Em outro tempo andávamos na carne. Não sabíamos nada. Estávamos tomando banho. Estávamos batizando. Estávamos lavando a nossa carne para ser salvo. Estávamos comendo Páscoa judaica. Mandaram nós comer, nós comemos. Então estávamos comendo Páscoa judaica, que é para o povo judeu, não é para o povo gentil na nova aliança. Estávamos comendo e bebendo, simbologia da lei. Nos entregaram lei de Moisés. E nós acreditamos. Mas hoje sabemos da verdade. Uma igreja em graça que recebeu a graça de Deus. Hoje nós sabemos da verdade. 1 Coríntios 6, verso 11. E tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados. Paulo estava dizendo, nós já fomos lá na cruz há mais de 2000 anos, mas fostes lavado. Já fomos lavados, não temos mais que lavar a carne em água de batismo, segundo eles, para nós sermos salvos. Estamos batizados em Cristo Jesus. Porque batismo em água não faz remissão de pecados. Quem fez remissão de pecados foi Cristo Jesus. Mas fostes lavado. Nós já fomos abençoados. E não devemos entrar em concordância com a lei, com as trevas. Quem está na luz não tem concordância com treva, com lei. 1 Coríntios 6, verso 11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados. Nós fomos santificados. Olha lá. Mas fostes lavados, mas fostes santificados. Já fomos. Onde, Maria? Há mais de 2000 anos. Quando Cristo diz, tudo está consumado. Fostes lavados. Nós fomos abençoados. Olha o verbo, nós fomos, mas foste. E tais foste alguns de vós. Ponto.
mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Você não é justificado porque você comeu pão e suco. Você foi justificado em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não pela Páscoa judaica, não pelo batismo. Você não foi sarado porque a Santa ou a Maria ou a Santa Edvige ou Santo Antônio, você não foi abençoado. Ou Nossa Senhora de Fátima, você não foi abençoado, sarado e curado por causa dos santos. Alô? É por causa de Jesus Cristo, o ressuscitado, que nós fomos sarados e curados, sarados e curados, e estamos perfeitos diante de Cristo Jesus. Perfeitos, abençoados. A quem você vai dar a honra este ano de 2026? A quem honrará? Ao Espírito de Deus, ou às imagens de escultura, ou às águas de piscina, ou a pão e suco? A quem você vai dar honra este ano? Quem você vai honrar? Imitem aqueles que pela fé conseguiram agradar a Deus. Agrade a Deus e não agrade aos homens. Deixe esses ministérios carnais, ministérios da lei. Seja anátema quem anunciar outro evangelho. E quem está junto também será amaldiçoado, porque está junto. Está vivendo debaixo da lei. Não está vivendo em um ministério em graça. É o que diz as Escrituras. É forte, mas é isso, abençoado. É forte, mas é o que está escrito. Cristo vos libertou, para que de fato sejam livres e não escravos mais de homem ou de rudimento algum. Mateus, a quem este ano você vai honrar? Paulo disse, que em Romanos 13, antes de ir para Mateus, Romanos 13, importante vocês terem Bíblia para acompanhar o Evangelho de Cristo. Romanos 13, olha só, Romanos 13, verso 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. Alô? Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem? Tributo. A quem? Imposto. A quem? Temor. A quem? Honra. A quem você vai honrar em 2026? A quem? Então, temos que dar honra. Não fazemos mais que a nossa obrigação, abençoado. Alô? De dar honra a quem tem honra. A honra a Cristo Jesus, nosso Salvador. Aquele que nos batizou, aquele que nos salvou, aquele que nos deu uma eterna redenção, aquele que nos deu uma vida eterna com Ele. E salvação não se perde por um deslize. Alô, salvação não se perde por um deslize, porque Ele foi a oferta. Ele não vai morrer mais. Com uma oferta Ele nos salvou, com uma oferta Ele nos santificou, com uma oferta. A quem daremos honra este ano? Com uma oferta Ele nos santificou, com uma oferta Ele não vai morrer mais, por causa de um deslize que cometemos. Mas o sistema evangélico, o sistema de outras igrejas, não é só o sistema evangélico, é sistema católico. Não temos nada contra nossos irmãos católicos, espíritas, evangélicos, nada contra os irmãos, mas contra a doutrina que se apresenta. Doutrina essa que não é uma doutrina de Cristo ressuscitado.
Doutrina essa que são dos pastores que gostam de perverter o evangelho de Cristo. Seja anátema, Paulo disse. Eu não acredito que você está sendo participante abençoado desse corpo ainda. Eu não acredito, abençoado. Eu não acredito que você, ouvindo o evangelho, Cristo ainda não revelou a sua graça a você. E você ainda está sendo participante de Páscoa judaica, comendo e bebendo. Isto não é o corpo de Cristo. É pão e suco. O corpo de Cristo é espiritual, onde há um povo de Deus ligado nesse cabeça. Efésios 4:15. Efésios 4:15. Pega o papel, caneta, sempre anota, abençoado, os versículos. Papel e caneta para anotar, para depois você ler. Amém? E o Espírito Santo conversar com você. Assim como ele estava me ensinando. Eu estava passando roupa e ele conversando comigo. Olha lá. Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo mostra que o crescimento espiritual autêntico consiste em tornar-se mais parecido com Cristo. Novamente uma expressão prática da graça. Tá aberto aqui, ó. Tô lendo porque tá aberto aqui a minha agenda, ó. Agenda do MGA, muito legal essa agenda, muito legal. Se vocês quiserem, amém, abençoada, é só encomendar. Fala com a Maria. Eu acho, não, abençoada, perdão, me desculpem, eu acho que não tem mais não, foi um mover, esse mover passou, não há mais não sei. Olha lá, Efésios 4, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja somos nós. A igreja é a batista, é a assembleia, é o católico, é o espírita, é o MGA. Este é o corpo de Cristo espiritual. O corpo de Cristo abençoado. Não é Páscoa judaica. Páscoa judaica foi Moisés quem anunciou. Hoje quem está anunciando o evangelho para nós é o apóstolo Paulo. Amém, abençoado? Alô, abençoado? Cristo Jesus em você. Tem que ensinar essas coisas. Amém, abençoado? Tem que ensinar essas coisas, prosseguir para a perfeição. Amém? Bate o pó para quem não quer este evangelho. Amém? Glória a Deus para a sua vida que você está recebendo este evangelho. Pregue para outrem. Para quem não quer, alô, Jesus disse: não dê pérolas aos porcos. Então não vamos dar. Amém? Não vamos dar. Vamos dar honra a Cristo Jesus e a sua fala. Amém? Olha lá, Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21. Comece o ano de 2026 com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, que é a palavra, com o escudo, ó, com o escudo. Quando alguém vier com outro evangelho, seja anátema. Na hora somente de Cristo, seja anátema quem anunciar outro evangelho, mandando que eu aceite Jesus. Não. Salmo 103, foi ele, não nós, que nos escolheu para ser povo seu. Alô? Mateus 21, 9. Mateus 21, versículo 9. Mateus 21, versículo 9. Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21, versículo 9. Vamos ler aqui alguns trechos. Amém, abençoado? Vamos lá, já estou terminando. Amém? Glória a Deus pela vida de você, Maria das Graças, Rosimeire, minha querida.
Um abraço para você. Vem aqui em casa, Rosimeire. Vem aqui fazer uma visita para mim. Rosimeire Macedo. Vem aqui, Rosimeire. Vem aqui tomar um café comigo. Cunhada maravilhosa. Ovelha de Jesus. Mateus 21. Abençoado. Embruteceram conosco. Por nós falarmos a verdade. Embruteceram. Não foi nós. Foi ele, abençoado. Nós recebemos esse evangelho, estamos no aguardo de muitas coisas. Que as ovelhas também recebam essa água. E matem a sua sede. Amém? Mateus 21. Mateus 21, verso 9. Mateus 21, verso 9. Estou terminando. Mateus 21, verso 9. Vou ler os versos para não ficar fora. Vou fazer uma leitura agora. Amém, abençoado? Para a gente terminar. A quem você dará a honra este ano? A quem? Mateus. Porque há alguns que pervertem a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somos nós. Mas há alguns que dão o errado, achando que está certo. Dizendo que está certo. Mateus 21. Mateus capítulo 21. Mateus escreveu este livro. Vamos lá? Quando se aproximaram, Mateus escreveu, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos e disse-lhes, Jesus disse, ide à aldeia, Jesus disse para quem? Para os seus discípulos que estavam com ele, ide à aldeia, aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. 3. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhes que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. 4. Mateus escreveu, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. 2 pontos. 5. Dizei à filha de Sião, olha, eis que vem o teu rei manso e montado em um jumento. Eis que vem o teu rei manso, abençoado. Como é que você está falando com o seu irmão? Alô, manso, abençoado. Paulo disse, imitem a mim como eu imitei ao Cristo. Falar firme é uma coisa, falar com convicção é uma coisa, falar com autoridade é uma coisa, falar bruto é outra coisa. Use a sabedoria de Deus para falar com o seu irmão. Use a sabedoria que você está recebendo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, olha, eis que vem o rei manso e montado em um jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. 6. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Os discípulos. 7. Trouxeram a jumenta, o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus assentou-se sobre eles. 8. E grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Olha a honra que deram a Jesus, os discípulos que estavam com ele. Imitem aqueles abençoados que pela fé herdaram as promessas do Senhor. Imitem aqueles que honram a Deus.
Seja na lei, seja na graça, estamos falando de honra. Honra, abençoados. Honra, estamos falando de honra. Prestem atenção agora. Mateus 21. Estou ficando cega com as minhas lágrimas, mas antes ficar cega com lágrimas por causa de Cristo do que ficar cego, abençoado, por causa de homens. Alô? Por causa de doutrinas várias e estranhas que colocaram na mente do povo de Deus. Mateus 21, 8. E grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. 9. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o seu nome, Senhor. Hosana. Temos um louvor na igreja. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana nas alturas. 10. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Toda a cidade ficou agitada. E o povo de Deus deve ficar agitado com a palavra de Deus para anunciar as grandezas da sua glória. Cristo não divide a sua glória com ninguém. Mas dividiram. Dividiram a igreja de Cristo abençoada. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? 11. E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Mateus escreveu, deixou registrado essa história para que nós possamos ler e entender para quem é que devemos dar honra. Somente eles deram honra a Jesus de Nazaré. Nós hoje damos honra ao Espírito Santo que está em nós, que consumou e fez todas as coisas. Amém? É o mesmo, abençoado. Efésios 4:5. Há um só Senhor. Alô, não há 3 deuses. Alô, não é o meu assunto. Mas Efésios 4:5. Há um só Senhor que devemos dar honra. Somente ao Senhor Jesus Cristo. Somente a Deus como Pai, a Jesus como Filho, ao Espírito Santo como nosso Consolador. Há um só Pai, há um só Deus a ser glorificado. Não há mais de um Deus. Quando você chegar no céu, você vai dar honra a quem? Ao Espírito Santo? A Deus ou a Jesus? Não, você vai dar honra a Deus Pai, que se revestiu de Filho. Amém? E que hoje é o Consolador em nós, habitando em nós e nos ensinando tudo e todas as coisas. Diga aleluia, abençoado. Diga aleluia, aleluia. Glória a Deus, abençoado por essa palavra. Amém? Abra a Bíblia de vocês aí, abençoado, para a gente terminar. Colossenses 1:10. Para que possais andar, alô, para que possais andar. Colossenses 1:10. Palavra final. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, honrar a Deus, agradecer a Deus todos os dias, em tudo dai graça.
pelo que acontece de bom e pelo que acontece de ruim. Que tudo vai bem. Tudo vai cooperar para o nosso bem, diz a palavra. Colossenses 1, verso 10. Para que possais andar dignamente, honrar ao Senhor. Para que possais, Romanos 13, dai honra a quem tem honra, a Cristo, nosso Senhor. Colossenses 1, 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Você sabe o que é andar dignamente, abençoado? Diante do Senhor. É andar conforme está escrito. Hebreus 10, 25. Ide congregai como de costume de alguns. Então é andar dignamente sobre a sua palavra. Colossenses 1, 10. Para que possais andar dignamente, não andar nas obras da carne. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe. Agradando-lhe. A quem você vai honrar? Vai honrar a homens? Vai honrar o filho? Vai honrar a filha? Vai honrar o marido? Vai honrar a Maria? A quem você vai honrar, abençoado? Vai honrar a mulher? Não, isso aí vem depois. Alô? Isso aí é depois, abençoado. Primeiro Cristo. Alô? Pois é Ele que vai te conduzir em triunfo. Alô? Pois é Ele que vai te conduzir em triunfo. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. É o primeiro mandamento. Então eu penso que tem pessoas que não estão entendendo isso. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima do filho, acima do marido, acima, abençoado, acima do pai, acima da mãe, acima, abençoado. E Ele vai te conduzir em triunfo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, é preciso entender essas coisas. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra. Antes eu era cego, agora eu estou vendo. Antes eu não conhecia, agora eu estou conhecendo, eu estou entendendo. E agora eu tenho que praticar. E agora eu tenho que obedecer. E agora eu tenho que imitar aqueles que honraram a Deus. Aqueles que vão honrar a Deus. Nem todos, filho da perdição não vai honrar a Deus. Agora, a ovelha, o filho da salvação, bode não vai honrar a Deus. Filho da perdição não vai honrar a Deus. Romanos 8, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é um com ele. Mas nós somos um com Cristo. Amém, abençoado? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Terminou esse apostolado. Primeiro apostolado do ano de muitos. Este é o primeiro deste ano de 2026. E o mover continua. Eu, Maria, evangelista da graça de Deus, não vou parar com o mover. Eu? Parar com o mover? Mas nunca. Não estou nem pensando em parar, abençoado. Graça e paz a todos vocês.